caros amigos, caras amigas, é um momento muito especial para todos nós virmos a Uberaba atendendo a um convite já antigo do Benigno, vir aqui ao Aurélio Agostinho, essa casa, pelo que vimos na descrição, uma casa erguida com amor, né? Com muito amor. Na verdade, atendendo aquele preceito do Cristo, de que conhecereis que são meus discípulos pelo muito se amarem. Havendo o amor, a união, todas as deficiências, todas as dificuldades, elas são superadas, elas são sanadas com a energia serena e firme do amor. Eu quero agradecer também a toda a família da minha esposa que está aqui presente. Eles são de Uberaba, a minha esposa é de Uberaba, meus sogros, doutor Índios, dona Neuza, Isabel, e os irmãos, todos eles estão aqui, a família toda. Nós temos uma família também muito querida, que é a família Veloso. Há pouco eu estive lá em Monte Carmelo com eles, foi uma experiência extraordinária. Queria agradecer também ao Adelmo e à Joana, porque ontem nós tivemos um imprevisto para chegar. Era para chegar às 2h da tarde, mas infelizmente não houve voo para Uberaba, então eles precisaram se deslocar até a cidade de Uberlândia, e nós só pudemos chegar a Uberaba por volta das 20h. Mas encontrar aqui esse grupo unido, esse grupo sério, e encontrar uma pessoa que eu vou estar denunciando um pouquinho a experiência dele, né? Mas o Sr. César Carneiro eu conheço desde a minha adolescência, através dos livros, né? Dos livros dele, em que ele conta tanta coisa maravilhosa, né? E agora ter a oportunidade também de encontrá-lo aqui, materializado, né? Não. É uma alegria imensa, né? E o Sr. César pediu que eu fizesse uma leitura de um capítulo, de um trechinho, um pequeno trecho, que na verdade é o trecho DNA da doutrina espírita. É o alicerce, é o cerne, é o que nos conduz, que é o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É importante. Quem consola é o Cristo, através dos trabalhos do Consolador prometido. É sempre o Cristo que está por trás. E ele diz assim sobre o jugo leve. O jugo. O jugo é aquele elemento que a gente colocava antes nos bois, nos animais, para direcioná-los, para discipliná-los, para orientá-los, a fim de que eles pudessem seguir num caminho. E há um jugo do Cristo. Quem segue a Jesus não está entregue às paixões, aos desejos descabidos, não está entregue ao seu fundo ainda imperfeito da alma. Não. Nós estamos sob um jugo, mas é um jugo suave. E todos nós carregamos um fardo. Mas esse fardo se torna leve não porque o seu peso se altera, mas porque quem o carrega se torna mais forte ao lado do Cristo. Então, o Cristo não diminui o peso da vida de ninguém. Ele não diminui o débito e o fardo de ninguém. Ele apenas nos torna mais fortes.
Então esse trechinho diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E aproveitando esse tema, nós viemos estudar, conversar, refletir nessa manhã no Aurélio Agostinho sobre o Apocalipse. Há muita incompreensão sobre esse livro, Apocalipse. O último livro ditado pelo apóstolo João. O apóstolo João, contando aproximadamente 98 anos de idade, exilado na ilha de Patmos, acusado de perturbar as tradições e as crenças do Império Romano, que na época dominava sobre a cidade de Éfeso, onde João Evangelista viveu com Maria Santíssima até a passagem de Maria para a governadoria do planeta, ao lado do Cristo. João, depois dessa acusação, num centro comercial muito importante da cidade de Éfeso, ele é exilado na ilha de Patmos. E, naturalmente, vivia com discípulos que o sustentavam naqueles últimos momentos da sua existência corporal, que o apoiavam, que o ajudavam e escreviam aquilo que ele visualizava no seu contato íntimo com o Cristo. Mas quando nós falamos em Apocalipse, a imaginação da maioria das pessoas se dirige para fenômenos catastróficos. Maremotos, meteoros, terremotos, morte em massa. No entanto, a palavra Apocalipse do grego significa revelação. Apocalipse é revelar. E nem toda a revelação contida no livro Apocalipse é uma revelação de catástrofes e tragédias. O livro termina com uma notícia extraordinária. Eu diria que o capítulo 21, o último capítulo do Apocalipse, é a melhor notícia que a humanidade terrena já recebeu até hoje. É a notícia de que a terra será redimida. De que a terra será redimida. Esse é o propósito do Cristo. Ele veio ao mundo com esse objetivo e sempre foi enfático em dizer que não descansaria até que esse objetivo fosse atingido. A redenção do mundo terreno, a redenção de todos que aqui realizam seu processo evolutivo. O Apocalipse termina com uma grandiosa, uma extraordinária notícia. O Apocalipse também, que é uma revelação, dá uma notícia incrível, extraordinária. A notícia de que, na vida verdadeira, na vida espiritual, na vida que é imortal, os justos recebem sua recompensa. Os justos recebem o seu reconhecimento. Os justos recebem as oportunidades e aos justos é entregue a governança.
que significa isso? Se vivemos ainda num mundo de expiação e provas, é natural que haja um predomínio do mal. É natural também que o mal assuma o comando em muitos processos, em muitas instituições, em muitas famílias. É natural que o mal influencie a condução das inteligências. Hoje, as pessoas são influenciadas, elas adotam modelos de uma falsa felicidade. Porque a humanidade terrena tem confundido felicidade com prazer. Prazer é realização do ser. Felicidade é a realização do ser. Prazer é temporário e atinge um limite. Vamos dar um exemplo. Eu vou citar bolo de cenoura com chocolate, que é a minha preferência e a da minha filha também. O primeiro bolo de cenoura com chocolate é maravilhoso. O segundo é maravilhoso, menos um pouquinho. O terceiro pedaço de bolo de cenoura já é 50% gostoso. Eu vou até o 10º mais ou menos. No 10º já não é bom. Já não é bom. Não é? Então, eu sou o mais velho dos irmãos, o meu irmão Fabiano, ele já entendeu esse negócio do prazer. Então, o que ele faz? Ele faz um prato que é assim. Faz um prato gigante. E mamãe fala com ele assim, mas meu filho, você pode repetir. Ele falou, não tem o mesmo sabor, mãe. Não tem o mesmo sabor. Já perceberam? O prato mais saboroso é o primeiro. Porque do segundo em diante, acabou. Já não tem graça. Não tem graça. Isso é prazer. Isso é prazer. E as pessoas confundiram prazer com felicidade. Então elas estão construindo uma vida em cima do prazer. Elas querem casar para ter prazer. Já começou errado. Você casa para ser feliz. Elas constituem uma família para ter prazer. Aí que está errado mesmo. Elas querem escolher uma profissão para ter prazer. O prazer acaba. O prazer é o primeiro prato. Por isso que as famílias estão se desestruturando, por isso que as relações estão indo por água abaixo, por isso que ninguém mais quer trabalhar numa determinada profissão, porque quer apenas os ganhos. É uma sociedade construída sobre o prazer. Felicidade é realização. É por isso que uma mãe fica feliz quando passa acordada ao lado da filha e do filho com febre. Tenta tirar ela do lado para você ver. Eu tento, às vezes não consigo. Você não consegue. É prazeroso? É prazeroso ficar a noite inteira acordada com um filho, com uma filha, em febre? É prazeroso? Não. Mas é realização. É realização. Então, felicidade tem a ver com eu fazer aquilo que tem a ver com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas habilidades. Felicidade significa ajudar os outros a crescer, contribuir para o crescimento. Felicidade significa fazer sacrifícios, renúncias, para que o nosso grupo, a nossa família, a nossa comunidade, o grupo,
possa prosperar. Felicidade é realização. Então, no livro Apocalipse, os justos são glorificados. Eles estão ao lado do Cristo. Aqui no mundo, não. Aqui, os maus são aplaudidos. É mundo de expiação e prova, predomínio do mal. Então veja as notícias importantes que o Apocalipse nos dá. Nós estamos conduzindo a nossa vida na direção de prazeres que no fim acabam. Porque a existência corporal chega ao fim? Ou nós estamos construindo uma felicidade de espíritos imortais? Essa é a mensagem central do Apocalipse. Agora veja. Na estrutura do livro Apocalipse, João Evangelista era judeu. Não? Na estrutura do livro, há uma lição importantíssima. Quando a gente estuda mais aprofundadamente, nós percebemos que o Apocalipse reproduz um dia da tradição judaica que é chamado de Yom Kippur. Se você estudar toda a história do Yom Kippur, você vai perceber que o Apocalipse tem aquela estrutura de selo, livro, taça. Aquilo é do Yom Kippur. Eu vou tentar resumir um pouquinho o Yom Kippur. O Yom Kippur é um dia, e Yom é dia, né? Kippur significa purificação. Purificação. E a purificação se dá de duas formas: do juízo e do perdão divino. Olha isso. Então, segundo a tradição judaica, no dia de Yom Kippur, há um julgamento. No dia de Yom Kippur. Quando termina o dia, Deus julga se você viverá mais um ano, ou se nesse ano agora que se inicia, você vai ser levado. Interessante. Porque o Yom Kippur geralmente é no final do ano. Próximo do final do ano. Aí você fica perguntando assim, será que eu vou em 2024? Será que eu vou embora? Será que daqui ao próximo Yom Kippur? E o resultado desse julgamento, isso eu estou contando a tradição, tá? A tradição judaica. Segundo a tradição, Deus escreve num livrinho chamado Livro da Vida. Se o seu nome for escrito lá, você vai viver mais um ano. Se não, começam os preparativos para a volta. É interessante, é claro que isso é uma metáfora, né? Mas é real, né? Porque tem um ano que a gente vai desencarnar, né? Eu não sei qual, espero que demore, né? Mas vai chegar o nosso ano, né? De volta. Nós viemos com bilhete de vinda e de volta. Mas o que me interessa aqui é o livrinho, porque no início do Apocalipse, João menciona esse livrinho. Então ele fala que recebeu um livrinho do Cordeiro. Cordeiro é Jesus. E esse livrinho contava sobre o que a terra ia passar para ser redimida.
para ser purificado. Não é o dia da purificação? Isso é da terra. E esse livrinho é o seguinte: ele é doce quando você põe na boca e amargo quando desce. Esse é o sistema do livrinho. Então vamos, em linhas gerais, porque a gente precisa compreender a mensagem central dos livros bíblicos. Às vezes as pessoas se perdem em versículos e não entendem a mensagem central. E aí fica como um barquinho à deriva, preso em versículos. Tem que entender a mensagem central. Qual é a mensagem central? A mensagem central é: abre aspas, eu vou citar a minha mãe, que é analfabeta e que tem uma sabedoria. Ela disse assim: meu filho, o que é da gente vem na nossa porta. Meu filho, o que é da gente vem na nossa porta. O Chico disse isso. Tudo que é seu encontra um modo de chegar até você. É o seu livrinho. Você tem um livrinho. O que tem nesse livrinho? Seus direitos divinos. Meus direitos divinos? Sim, sim. Vamos lá na questão 112 de O Livro dos Espíritos. Qual é o ponto de chegada de todos os espíritos? O ponto de chegada. O ponto de partida é igual. Somos criados simples e ignorantes por Deus, com todas as potencialidades divinas. O caminho é a evolução. Cada um forja. Eu me lembro aqui da poesia de Adelino Fontoura, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Qual que é o seu destino? O clarão das estrelas. Qual que é o seu destino? Questão 112 de O Livro dos Espíritos. Você se tornará um espírito puro. Puro. Habitante dos mundos celestes. Mundos celestes. Quais são as características? Domínio absoluto do bem. Não existe mal. Os seres não estão sujeitos à encarnação em corpos perecíveis. Portanto, eles não envelhecem e não adoecem. Não nascem e não morrem. Já eliminou 4 grandes problemas. Não é? Quais são os nossos grandes 4 problemas? Nascer, morrer, envelhecer, adoecer. Se tirar isso, melhora? Melhora bem, né? Melhora. Agora faz um teste aqui. O que você prefere? Deixar de nascer, deixar de morrer, deixar de adoecer ou deixar de envelhecer? Não é? Espíritos puros. Mas para se tornar puro tem que ser purificado. Então o livrinho que João visualizou no capítulo 1 e 2 de Apocalipse é o livrinho do destino. Você é portador de direitos sagrados.
o direito de ser purificado. O direito de aprender. Então, cada um de nós que encarna tem uma lista do que precisa aprender. O que precisa aprender? Cada um de nós. Cada um de nós é portador de imperfeições específicas. É por isso que, numa mesma família, um tem umas qualidades que o outro não tem. Aquilo que já é uma qualidade em você, você já aprendeu. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é extremamente disciplinada, ela precisa aprender disciplina? Não, ela já aprendeu. Não precisa. Quem já é disciplinado não viverá experiências para ensiná-lo a ser disciplinado, porque ele já é. Você vive experiências que vão te ensinar aquilo que você não sabe. São as provas. Então, provas ou provações não é Deus bravo te dando chicotada. Isso é uma bobagem. Deus está interessado em dar chicotada em ninguém. Mas Deus deseja que todos sejam puros. Purificação. Então, tudo aquilo que você não aprendeu, você vai viver experiências que vão te ensinar. Isso é provação. Então, prova é a experiência que te ensina algo que você não sabe. Algo que você não aprendeu. Expiação. Expiação é a oportunidade de você reparar o mal que você cometeu. Não importa quando. Para Deus não tem quando. Ele é eterno. Você repara. Porque tem que reparar. Então nós temos um livrinho. Todos temos. O que acontece na pedagogia? Porque isso é uma pedagogia. Por isso que a Terra é a escola. A Terra é uma escola. Uma escola que ensina e uma escola que purifica. Agora, o que Deus faz na sua pedagogia? Ele fala assim, você é disciplinado? Então eu vou colocar você com a pessoa indisciplinada. Às vezes, casado. Quando o aprendizado é maior. Precisa ser maior. Então, quem tem uma qualidade, vem com outro que não tem aquela qualidade. Porque aí esse que tem, ajuda o outro a conseguir. Só que você falha no outro ponto. Aí a pessoa é boa no outro. Aí naquilo que ela é boa, ela te ajuda no que você é fraco. Porque é o seguinte, o dia que você aprender tudo, você vai viver com os anjos que não precisam aprender nada. Nem você. Faz sentido? Então, pensa, um professor numa sala de aula. Quem está sentado assistindo a aula? Professores? Não faz sentido. O professor está na sala de aula, quem está sentado na sala de aula são alunos. Que não sabem. Porque se eles já soubessem a matéria, eles não estavam sentados como aluno. Perceberam? Então, o que Deus faz? Coloca a pessoa extremamente disciplinada e formal do lado de uma pessoa indisciplinada, mas espontânea. Porque um precisa aprender espontaneidade, o outro precisa aprender disciplina. Um é mais afetivo, o outro é mais racional. Quem é mais afetivo precisa aprender a raciocinar, precisa aprender.
E o outro que sabe raciocinar precisa aprender a ser mais amoroso. Esse é o problema. Esse é um problema. O Casimiro Cunha chama essas pessoas que nos cercam, na família, no trabalho, ele chama de os instrumentos do nosso aperfeiçoamento, mas ele usa os símbolos de uma carpintaria. Então ele fala assim, tem um parente que é martelo, tem o outro que é serrote. Então o martelo é aquele que fica. Tem o outro que é serrote. Tem o outro que é lixa. Tem o outro que é verniz. Suave. Então você está cercado de todas as pessoas que vão te martelar, te cortar, te polir, te lixar, para você ficar purificado. Então, eu estou trazendo essa simbologia porque o Apocalipse, veja, nós criamos uma imagem de Deus, de um ancião sentado num trono, distribuindo maldições e sofrimentos. Não é isso que nós aprendemos? Não é isso? Não. Você já perguntou se Deus se sente confortável com isso? Você se sentiria confortável em ser um pai que distribui maldições para o seu filho? Que fica só provocando a dor e o sofrimento dos seus filhos? Você se sentiria confortável com isso? Você se sentiria confortável em ser uma mãe assim? Que distribuísse dor, lágrimas e sofrimento e contrariedade para os seus filhos? E por que você acha que Deus se sente confortável com essa imagem que nós estamos projetando nele? Outra coisa. O Cristo já disse que não é assim. Porque quando os fariseus o questionaram, ele disse assim, o Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Veio para purificar. Veio para aperfeiçoar. Essa é a ideia central do Apocalipse. Mas veja, qual a maneira de aperfeiçoar e purificar um ser? Que é outra coisa que nós estamos perdendo. Dor e trabalho. Dor e trabalho. Eu vou dar um exemplo. Às vezes está aquele frio. Está frio. Chovendo. Está lá a Gisele e o João dormindo. 6 horas da manhã. Está escuro. Aí Priscila e eu olhamos assim e falamos assim, oh meu Deus do céu. Não deixar isso debaixo do edredom, tadinho. Não é? Oh meu Deus do céu. Deixa eles ir na escola, não. Né? Vamos deixar isso aqui debaixo do edredom. Depois faz um todinho. Né? Não é? Porque você tirar aquele edredom, sai com frio, tem que sair na chuva, que dor. Mas se não for isso, ele não vai na escola. E aí você não vai ter alegria de ver um filho se formando. De uma filha se formando. Então, na hora que você vê o filho todo bonito, passando assim, com um canudo na mão, aquela roupa, né? Você fala assim, valeu cada chuva, valeu frio, valeu tirar eles da cama às 6 da manhã, não valeu? Deus também. Deus também. Então, a dor é um instrumento.
A dor é um instrumento. É um instrumento de aperfeiçoamento. Porque a dor, ela tem uma função indicativa. Vocês querem ver? Você coloca a mão numa chapa quente. Você tira a mão na hora. Não é? Porque a dor te avisa. Se não tivesse dor, na hora que você percebesse, você fala assim, minha mão acabou. Você não ia viver uma semana. Você ia perder seu corpo aos pedaços, aos poucos. Você não sentiria dor? Então, dor é aviso. A dor nos avisa que você escolheu mal. A dor nos avisa que a gente excedeu, passou do limite. Passou do limite. Ou faltou o necessário. Não é? Se eu já falo assim, nossa, meu Deus, eu estou com a cólica renal. Eu falo assim, mas você tem que tomar água. Não está tomando água. Faltou água. Então, a dor nos avisa dos excessos e das faltas. A dor nos avisa das decisões erradas. Então, o que espera um ser humano que constrói sua vida sob o prazer? Dor. Dor. Porque dor é aviso. É igual quadro. Cheio de aviso. Dor é aviso. Dor também é processo de reconstituição. Por quê? Você está com a pneumonia. Dói. Se não doesse, você não repousava. Se você não repousar, você não recupera. Então dói, você fica todo deitado. Para quê? Porque o organismo precisa te parar para você recuperar. Então, dor é sinal de trabalho de recuperação. Então, está enfrentando dor na família? Está recuperando os laços familiares. Está enfrentando dor no casamento? Está recuperando os laços afetivos, os laços matrimoniais. Está enfrentando todas as dores. Todas as dores estão avisando, restaurando, recuperando. Mas não é só a dor que Deus tem. Tem também o trabalho. Quando eu falo trabalho, não estou falando só do trabalho de carteira assinada. Eu estou falando do todo trabalho em que nós aprendemos algo. Porque a única oportunidade de você ganhar experiência é no trabalho. Querem ver? Imagina a seguinte cena. Você precisa ir para Belo Horizonte, igual a gente, amanhã. Até foi engraçado, porque não pousou nenhum avião em Uberaba ontem. Espero que decole amanhã. Mas a gente entrou no de Uberlândia, e aí o piloto entrou, e aí o passageiro brincou com ele, né? Falou assim, será que a gente pousa? Ele falou assim, ó, de qualquer jeito nós vamos pousar. Eu falei, eita, não é bem assim, né? De qualquer jeito nós vamos chegar em Uberlândia. Eu falei, não. Melhor pousar, né? Aí ele falou assim, ela brincou, não, mas é pousando, né? Aí ele falou assim, eu vim para isso. Brincalhão, né? Brincalhão, eu vim para isso, estou aqui para isso. Estou aqui para pousar esse avião. Agora imagine a cena. Você entrou no avião, 150 lugares, fechou a porta, portas em automático. E aí vem uma voz. Bom dia, esse é o voo Uberaba, Belo Horizonte. É o comandante falando, comandante Pereira. Estou um pouquinho nervoso, que é meu primeiro voo. Eu já li muitos livros sobre como pilotar um avião.
Já assisti muito vídeo no YouTube. Eu fico seguindo pilotos no TikTok e no Instagram. E com fé em Deus eu vou decolar esse avião. Você fica? Então, a única forma de um ser adquirir experiência é fazendo. Fazer é trabalho. Trabalho é fazer. Então, você pensa assim, eu não sei fazer arroz. Por quê? Porque você nunca pegou e ficou ali. Uma vez, duas, três, quatro, 5, 6, 7. A hora que chegar 200 vezes, você vai ficar ótimo. Seu arroz vai ficar perfeito. Experiência. Então, trabalho é a forma que Deus encontrou de nos dar experiência. Por isso que eu acho fantástico a aviação. Porque as outras áreas é assim. Você fica, e você é formado em quê? Eu sou formado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado. E o problema é o seguinte, nem sempre isso é garantia de que a pessoa é boa, de que ela tem experiência. Então, o piloto é fácil, é hora de voo. E o que é um piloto bom? É aquele que tem o mesmo número de decolagens e pousos. Não é? Se eu perguntei isso para um amigo, pessoal, o que é um bom piloto? É aquele que tem o mesmo número de decolagens e pousos. Ele decolou 30 vezes, pousou 30. Não é porque decolei 29 vezes, pousei 28. Não está mais aqui. Não está mais aqui. Correto? Né? E piloto é hora de voo. Quantas horas de voo você tem? 1.000 horas. 10.000 horas. Horas de voo. Na lei divina também. Como é que você é avaliado? Horas de voo. Experiência. Horas de voo. Em tudo. Então, uma mãe experiente tem milhares de horas de voo. Menino pequeno, deu de mamar, ficou doente, levou para o hospital. Aí você olha lá os 3 marmanjos, né? E você está vendo quantas horas que a mãe tem de voo, não é? O pai, horas de voo. Experiência. Só que hoje, as pessoas acham que podem pular. Como elas compram seguidores nas redes sociais, elas acham que podem comprar experiência. Não tem jeito. A gente não compra experiência. Experiência é calo na mão. É calo na mão. Não adianta. Você faz. De tanto fazer, você adquire experiência. Então, dor e trabalho. É disso que o Apocalipse fala. É disso que o Apocalipse fala. Agora, tem um detalhe lá no Apocalipse. Tem um detalhe. Lá, a promessa é de que a terra será redimida. E Jesus havia dito isso no Evangelho de João. Do próprio João Evangelista. Capítulo 8, ele disse assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Das ovelhas que ele me deu nesse mundo, eu não vou deixar perder nenhuma. Então, segura que vai vir dor e trabalho.
Porque o que ele está dizendo? Eu vou purificar todo mundo. E na hora da purificação, é a hora da cara feia. Por quê? Na pedagogia divina, isso é algo difícil de entender. Isso está no Apocalipse. Como que é a pedagogia divina? A pedagogia divina educa pelas consequências. Educa pelas consequências. Então, como é que é isso? A gente aprendeu isso. Pode semear o que você quiser. Meu Deus, pode? Pode. Pode semear. Pode semear. Na sementeira, todo mundo é livre. Na sementeira, todo mundo está rindo. Feliz da vida. Então você vê, por exemplo, a pessoa plantando espinho. Ela está sorridente. Ela está feliz da vida. Hã? Obrigado. Ela está feliz da vida. Está semeando. Ela está falando da vida dos outros, prejudicando, fazendo maldade, dividindo, criando dissensão, prejudicando, roubando o outro. Geralmente está feliz. Como é que você está? Estou ótimo. Estou bem. Estou feliz. Estou realizado. Não é assim que a pessoa fala? Bem-sucedido. Porque na sementeira, todo mundo está feliz e todo mundo é livre. Livre. Então, se eu quiser bater minha cabeça naquela parede, Deus vai chegar, não faça isso, meu filho. A colheita é obrigatória. Então, na hora da colheita, é a hora que todo mundo está chorando. Ai, mas a vida é injusta. Não existe Deus. Se existisse Deus, não tinha sofrimento. Entenderam? Então, é na colheita que a gente aprende. Então, na hora que você colhe, você fala assim, nossa, mas eu escolhi mal demais. Jesus amado. Meu Deus, o que eu fiz? Tem que corrigir isso, não é assim? Na colheita. Bom, na colheita, a pessoa adquire experiência, ela adquire maturidade espiritual. É na colheita que ela se purifica, é na colheita que ela se qualifica. Na colheita. Então, Deus não impede ninguém de semear. Ninguém. Eu gosto de contar uma história. Meu bisavô paterno, a gente chamava Isidro Pedra. Olha o nome da criatura. Isidro Pedra. Aqui, como Triângulo Mineiro, uma região bastante agrícola, pecuária, todo mundo vai entender isso. Existe um negócio na plantação que é assim. A laranja que é docinha, o pé dessa laranja docinha, ele é frágil. Ele não resiste à praga. Ele não consegue crescer num terreno se não tiver muita água, muito nutriente. Em compensação, aquela laranja bruta, horrível, azeda, ela é forte, resistente à praga, não é? É mais ou menos aquela ideia. Se fosse um homem de bem, teria morrido, não é? É isso. Então, o que a gente faz? Você pega a raiz e um pedacinho do caule da bruta, da planta bruta, chamado cavalo. E você faz um enxerto. Corta assim, bonitinho. Pega a bonitinha, a planta, delicada,
coloca, né? Faz um amarrazinho, ou põe alguma coisa. O que acontece? Agora você tem uma base que é bruta e uma planta que é maravilhosa, correto? Pois é. Então, meu bisavô foi num pomar e pegou uma laranja. Descascou a laranja, tirou o canivete, né? Limpou. Zido pedra. Descascou. Que laranja maravilhosa! Que laranja maravilhosa! Vou plantar. Pegou as sementes da laranja. Vocês já entenderam? A base dessa laranja, o cavalo, era um limão capeta. Demoníaco. Um limão bruto. Era a base. Aquela laranja foi um enxerto. Então, adivinha, a semente, se você plantar, vai nascer o quê? O cavalo. O cavalo. Não nasce o enxerto. Então, ele tinha que pegar uma muda da laranja e do cavalo. Porque aí ele plantava o cavalo, depois fazia o enxertinho. Todo mundo entendeu. O que ele fez? Semeou. Ela falou, bem, vou plantar essa laranja. Plantou bonito. Nasceu limão. Nasceu limão. Aí ele sentava, pegava o canivete, descascava o limão. Teimoso. E a esposa falava assim, bem, isso é limão, bem. Ele falou assim, é laranja, fui eu que plantei. É laranja, fui eu que plantei. E chupava o limão. Ainda bem que faz bem, né? Porque recupera, dá uma acidez. Chupava o limão. E o povo olhava e falava assim, sou Isidro, mas o senhor é teimoso demais, sou Isidro. Isso é limão, é laranja, fui eu que plantei. Não é? Bom, mas você acreditando ou não, se você plantar limão, você vai chupar limão. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Se você plantar flores, você vai colher flores. Então nós temos que ter um cuidado, porque é o seguinte, todo mundo que está semeando está convicto. Por isso que geralmente quem entra pela porta da casa espírita, quem entra na igreja, né? Temos aqui a Nossa Senhora da Medalha. Quem entra ali é que já está colhendo limão. Aí a pessoa entra toda humilde, valei-me Nossa Senhora, me ajude, plantei limão, o que eu faço agora? Né? E a Santíssima ajuda. Porque a misericórdia é infinita. Então, dificilmente entra alguém aqui pela porta para pedir uma orientação. Na sementeira. Quando ela entra na colheita. E colheita é difícil. Colheita é difícil. Porque na semeadura todo mundo é corajoso. Fulano, o que você está plantando? Um limão com espinho. Gente, mas isso não vai dar certo. Vai. O que é isso? Aprendi no Instagram. Aprendi no Instagram. Estou seguindo. O blogueiro, uma blogueira, eles ensinaram. Eles agora são meu guia. Guia e modelo. Não tem como você discutir, porque a pessoa está na sementeira todo mundo é convicto. Aí você tem que esperar a pessoa colher. Na colheita, aí ela vai revisar os valores. Então, na colheita, ela entra em crise. Entra em crise.
Mas, qual que é a beleza? E isso está no Apocalipse. Deus renova as oportunidades. Deus renova as oportunidades. Então, depois de cada... É bonito isso, gente. Porque às vezes a gente lê no imaginário das pessoas. Porque uma coisa é o texto, outra coisa é o imaginário. Então, no imaginário das pessoas, Deus chegou e falou assim: eu vou destruir esse faraó, vou acabar, vou pisar na cabeça dele. Não foi assim, gente. Não tem isso, não. Não tem isso. Olha como é que foi. Deus chamou Moisés, na linguagem simbólica do Velho Testamento, e disse assim: Moisés, eu quero que você converse com o faraó. Converse. Você vai lá no faraó e vai dizer para ele, não está certo o que ele está fazendo. Você vai dizer para ele libertar o povo judeu. Porque esse é o povo que eu vou utilizar como médium, como instrumento, para dar a minha revelação através de você. Aí o Moisés só ouvia, né? Porque era simbólico de Deus, né? Era um fogo, uma sarça ardente, ele não podia nem chegar perto, né? É Deus, né? Mas o Moisés é interessante. Porque ele raciocinava. Ele falou assim: Senhor, não vai dar certo. O faraó não vai me ouvir. Ele não vai ouvir. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Qual foi a primeira fala de Deus? A primeira fala de Deus foi: Moisés, vem cá. Eu vou destruir esse faraó. Foi assim que Deus falou? Não. Não. Tem isso não. Isso é imaginação humana. Isso é a gente projetando a nossa maldade em Deus. Não foi assim. Ele falou: Moisés, vai lá e fala com o faraó. Fala. Agora, detalhe. Detalhe. Moisés era da família do faraó. Porque o Moisés foi criado com a família. Ele foi encontrado num cestinho no rio Nilo pela filha do faraó. Pela filha do faraó, pai. Né? Pela filha do faraó, pai. E aquele que ele ia falar era o faraó, filho. É irmão dele. De criação. Está vendo como é que Deus faz as coisas? Falou, avisa teu... Só faltou ele falar: vem cá, fala com teu irmão. Liberta teu povo. Liberta teu povo. Quer dizer, é um irmão pedindo para o outro: oh, faz isso não. É meu povo. Perceberam a gravidade da coisa? Não era um estranho. Era o irmão de criação dele. Moisés falou assim: eu conheço meu irmão. Cabeça dura, teimoso. Ele não vai acertar. Moisés, você vai fazer um sinal. Sinal de... Vai mostrar para ele que eu estou com você. Aí Moisés tinha um cajadozinho. Ele falou assim: joga esse cajado no chão. Qual que era o animal venerado no Egito? A serpente. Né? Lá em casa é uma Shih Tzu. A Tiffany. Eu já depositou a fotinha dela. Venerada. Que tem um tratamento melhor do que todo mundo. Tratamento é VIP. VIP. Lá no Egito era serpente. Então, Deus pediu para Moisés assim: joga esse cajado no chão. Jogou o cajado no chão.
o cajado virou uma serpente. Moisés, nossa, meu Deus, o que é isso? Ele falou, pega. Não posso, saber. Pega. Na hora que ele pegou na serpente, ela voltou a ser cajado. Eu falei, esse é o primeiro sinal. Você vai chegar no faraó e falar assim, mano, liberta meu povo, mano. Deus está pedindo. Inclusive pediu para te mostrar um sinal. Pá! Serpente, faraó. Ai, meu Deus, então tá. Então Deus está com você mesmo, liberta. Não podia ser assim? Podia, não podia? Na vida da gente também não podia? Não podia ser assim? Quando Deus mandasse um aviso, a gente mudar de ideia? Não podia ser assim? Mas é. É laranja! Fui eu que plantei. Não é? Aí, Moisés olhou assim e falou assim, e Deus falou, o que foi, Moisés? Não está satisfeito? Ele falou, não vai ser suficiente. O negócio do cajado virar serpente, pai, eu conheço meu irmão, teimoso. Foi então, estende sua mão. Na hora que Moisés estendeu a mão dele ficou leprosa. Ele falou, meu Deus do céu, a mão ficou leprosa. Falou, põe a mão no peito. Aí a mão voltou ao normal. Falou, segundo sinal. Segundo sinal. E Moisés foi. Chegou lá e falou, quero falar com o faraó. Quem quer falar? Humano. O faraó entrou. Moisés entrou. Jogou o cajado virou serpente, estendeu a mão ficou leprosa. O faraó. Isso é efeito especial. Isso é óculos 3D. Já conheço isso. Não vou libertar. Perceberam? Perceberam? Aí voltou para Deus. Voltou para Deus e falou, e agora, pai? Falou, agora é o seguinte, agora são 10 pragas. Dez. De uma vez? Primeiro vai ser a primeira. Se ele continuar falando que é limão, que é laranja, se ele continuar falando que é laranja porque ele plantou, segunda praga. Se ele continuar falando que é laranja, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Aí Moisés foi ficando assustado, porque as pragas só iam aumentando. De uma praga para outra, o negócio só ia ficando grave. Era dor, 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 dor. Quando chegou, falou a nona, falou, então Moisés já estava pálido. Moisés falou assim, qual vai ser a 10ª? Se ele chegar na 10ª, todos os primogênitos do Egito vão morrer. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Porque Deus é soberanamente justo. Aí o Moisés já foi assustado, né? Avisou, primeira praga. Avisou, segunda praga. O que aconteceu? O faraó devia chamar pedra. Não é? Devia ter pedra. Teimoso. Deu a nona praga e ele falou, pode vir a 10ª. Na 10ª, o faraó carregou os filhos, o filho mais velho nos braços.
Nessa hora ele falou: liberta esse povo. Para quê? Para quê? Então a gente tem uma impressão, igual a gente tem do Apocalipse. A gente tem uma impressão de que Deus já chegou com a praga número 10. Não. Não é isso que está no texto. Mas, Haroldo, o que isso tem a ver com o Apocalipse? Sabe como é que é o Apocalipse? O Apocalipse é assim, são 7 selos. Então, assim, eu vou mandar um selo. Vai abrir e vai ter uma dor. Se não funcionar, eu vou para o segundo. No 7º selo, abrem 10 taças. 7 taças. Entenderam? É uma sequência. No 7º, abre os ais. Ou seja, são 21 pragas. E a humanidade? Aprendeu? Não. O que a humanidade está fazendo? Qual que é a 21ª? Qual que é a 21ª? Qual que é? Perceberam? Eu acho essa lição do Apocalipse é linda, porque são 3 conjuntos, cada um com 7, e o 7º sempre abre mais 7. Então, quando chega no final, qual que era a última praga? A morte dos primogênitos. Quais são as últimas do Apocalipse? Os últimos ais do Apocalipse. Será que nós vamos chegar neles? Será que nós vamos chegar nos últimos ais do Apocalipse? Será que vai ser necessário? Será? Nações que têm poderio nuclear entrando em conflito, será que vai ser necessário isso? Será que vai ser necessário? E o curioso é que, pandemia nem foi ais do Apocalipse. Aquilo ali foi só um treino. Você dá uma olhadinha ali, eu falei assim, está chegando os ais. Quando veio a pandemia, eu falei assim, mas será que negócio? Será que nós vamos fazer igual o faraó? Será? Por quê? Se a gente dá uma lida nos últimos ais do Apocalipse, pandemia é férias no Caribe. Se você achou que desencarnou muita gente, você não viu os últimos ais do Apocalipse. Não é? Lá fala em 2/3 da terra. Perceberam? Vai ser necessário? Porque a terra vai ser redimida. A terra vai ser redimida. Com faraó ou sem faraó? Então, essa é a mensagem central do Apocalipse. Para terminar, qual que é a lição para a gente? Você costuma esperar a última praga do Egito para poder mudar de ideia? Ou você escuta no primeiro sinal? Percebeu? A hora que vier o primeiro sinal, desconfia. Já olha e fala, meu Deus,
Será que eu estou indo na direção certa? Será que eu estou fazendo a melhor escolha? Será que eu estou vivendo da melhor maneira? E aí eu já faço uma correção. A correção de rota, um pequeno ajuste. Porque nós somos avisados. Nossa vida é conduzida. Kardec explica isso, nós já sabemos, mas isso está muito bem explicado lá no capítulo 2 do livro A Gênese. O capítulo 2 se chama Deus. O item 3 se chama Providência Divina. A providência divina nos acompanha. Ela vai nos monitorando. Vai nos monitorando. Perceberam? Agora, uns são monitorados com GPS, outros com tornozeleira. Aí a pessoa escolhe. O que você quer? Você quer ser monitorado como? Então, tem vários tipos de monitoramento. Mas todos nós somos monitorados. Será que a gente está sensível aos avisos? A gente está refletindo sobre as leis divinas? Será que nós estamos refletindo sobre as consequências? Essa é a lição central do Apocalipse. E eu termino como o Apocalipse termina. O Apocalipse termina conclamando todos nós a escutarmos o Cristo. O Cristo. Ouvir Jesus, suas lições, sua condução, o que Ele tem a nos oferecer, o que nós precisamos. O Cristo Consolador, porque o jugo dele é suave. É suave. O Chico dizia, eu acho linda essa frase, o Chico fala assim, a disciplina não é uma prisão. A disciplina é a chave da porta. Você entra e sai na hora que quer. Bonito, né? Porque a disciplina, por exemplo, a disciplina é a pessoa que acorda naquele horário, disciplinado, toma um café. Mas chega um domingo, não sabe. Se ele quer acordar mais tarde, ele pode. Porque a disciplina não é a prisão, é a chave. Quando você tem disciplina, você tem a chave. Você entra e sai. Você não está preso. Quem está preso é quem não tem. Por quê? Porque ele está no sabor da circunstância. Tudo é improvisado, tudo é desorganizado. Então ele tem que contar 90% com a sorte. O que não funciona. Não funciona. Não é? Então imagina, você está dentro do avião. Senhores, aqui é o comandante, queria falar com a comissária-chefe. Fulana, a gente colocou gasolina nesse avião? Tem gasolina para pousar? Não, fiquem tranquilos, né? Eu estava vindo, aí tinha uma senhora que ela estava assim, falou assim, me dá um medo desse negócio quando arremete. Eu estava vindo a conversa. Porque, e se acabar a gasolina? Não, gente, o avião já vai com o dobro de combustível necessário. O avião é abastecido. Olha, isso é disciplina. Então, você coloca a quantidade de combustível que dá para ir, se não der para pousar, ele volta tranquilo. É isso. A disciplina nos dá liberdade, nos dá campo de ação. Eu estou falando de uma virtude. Mas poderíamos falar do perdão, do amor, da caridade, da humildade, da paciência, que são as virtudes ensinadas pelo Cristo. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer essa oportunidade tão boa, essas reflexões tão profundas, para tempos tão difíceis, né? E agradecer o carinho de todos, pedindo a Jesus que continue amparando essa casa, que ela continue fazendo os seus trabalhos e acolhendo os
grandes necessitados. As grandes necessidades hoje não são mais materiais. As grandes necessidades hoje são da alma. Essa casa foi fundada em 1920. Em 1920, as coisas eram muito difíceis. Materialmente, muito difícil. Há muita pobreza no mundo, há muita desigualdade, sem dúvida. Mas é muito mais fácil materialmente viver hoje do que em 1920. Não é? Muito mais fácil. No entanto, nunca se viu tanta dor na alma e tanta perturbação da mente. Que a gente não precise dos últimos ais do Apocalipse. Muito obrigado.